Paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto bastante conhecido do povo evangélico, cujo título é O Convite para Participar do Reino de Deus. Tomamos como texto base o livro de Mateus, no capítulo 22. Mateus fala sobre Cristo, e Cristo, em sua passagem pela terra, ele queria nos ensinar o que realmente vem a ser o reino de Deus. Então essa é a intenção de Cristo. Logicamente salvar as pessoas, mas deixar escrito o que é o reino de Deus. O reino de Deus, do qual Cristo falava, não era um reino formado por exércitos, não era um reino de presidentes, não era um reino de reis humanos, como nós vemos aí pelo mundo afora. O reino anunciado por Cristo Jesus é algo muito mais sutil, algo muito mais poderoso, algo menos perceptível, mas que em várias passagens ele fala e nos mostra o que vem a ser o reino, fazendo comparações do reino de Deus com coisas das quais o povo da sua época conhecia. Ele falava que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda que o homem tomou e semeou. Semeou no seu campo. O grão de mostarda, como sabemos, é a menor de todas as sementes. Mas depois que ela cresce, é a maior das hortaliças. E se faz uma árvore. E nessa árvore, as aves dos céus e os animais se aninham nos seus ramos. Mas ele vai além. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente. Ele vai, semeia boa semente no seu campo, mas ao dormir, vem o inimigo e semeou no meio da boa semente o joio. Ao semear, ele misturou essas sementes, o joio e o trigo, e foi embora. Quando a erva cresceu, quando a erva deu frutos, apareceu no meio do trigo o joio. E os seus empregados, os servos desse homem, indo ter com ele, disseram: Mas, Senhor, o senhor não semeou só uma boa semente? Como é que no meio dela tem o joio? Essa passagem está descrita no livro de Mateus, capítulo 13, nos versículos 24 e 25. Mas Cristo continua fazendo as suas comparações. Ele diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento. O fermento que uma mulher toma
introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Parábola descrita também no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 33 e 34. Essas palavras ditas por Jesus Cristo, sempre em parábolas, era feita a multidão. Então a multidão escutava o que Cristo falava. Mas em separado, ele falava com seus apóstolos. Ele também, ao falar com os apóstolos, com seus discípulos, ele também fazia semelhanças, fazia as comparações com o reino de Deus. E ele falou que o reino dos céus era semelhante a um tesouro escondido em um campo que alguém achou e o escondeu. E pelo gozo vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Mas ele vai além. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um homem negociante. Um homem que busca boas pedras, boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra essa pérola. E ele vai além. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Essa rede apanha toda a qualidade de peixe. Estando essa rede cheia, é trazida para a praia e ali faz a seleção. Os bons, ele guarda, coloca no cesto. E os ruins, ele lança fora. Parábola descrita no livro de Mateus, capítulo 13, 44 e 48. Então, Cristo Jesus comparou o reino dos céus com muitas parábolas. Mas existe uma parábola, a parábola das bodas, pronunciada no domingo anterior à sua morte, que Cristo Jesus revelava publicamente que ele era o Cristo que o povo judeu esperava. Ele falava para alguns chefes, alguns sacerdotes e líderes religiosos. Todos eles cheios de inveja, cheios de rejeição. Através das palavras das bodas, Cristo queria chamar a atenção para o perigo daqueles que o rejeitaram e o rejeitam até hoje. O rejeitam como o Messias enviado por Deus. E quem o rejeita não faz a vontade de Deus. E é diante dessa parábola das bodas, que nós podemos fazer algumas reflexões. Reflexões que Deus quer que a gente venha conhecer e praticar no nosso dia a dia. A primeira reflexão fala sobre as bodas de Cristo Jesus. Ao falar dessas bodas, Cristo está comparando o reino de Deus com um monarca. Um rei que irá festejar
as bodas de seu filho. Verdadeiramente, é um convite muito importante por se tratar de uma festa especial. Uma festa onde somente alguns personagens são convidados a participar. O rei descrito por Cristo Jesus, ele convida pessoas que a princípio são importantes para ele, pois se trata do casamento de alguém que num futuro próximo seria o novo rei. Então, meus irmãos, todos aqueles que foram convidados para participar dessa festa teriam um grande privilégio. E seria, com toda certeza, e será com toda certeza, um grande privilégio para qualquer ser humano que é convidado para uma festa do rei. Quando olhamos para essa parábola, vemos que Cristo Jesus está falando, está apontando para o Senhor dos Exércitos. Esse rei é o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, nosso Deus. E as bodas são as bodas do seu Filho, Cristo Jesus, que vai ser celebrada quando do arrebatamento da igreja. Ao fazer essa comparação, Cristo Jesus quer alertar o mundo, não só da época dele, mas de todas as épocas, que a rejeição dos convidados ao convite do rei demonstra a rebeldia feita pelo povo de Israel em relação a Deus. Então, essa parábola aponta: o rei é Deus, o Senhor dos Exércitos. Os convidados foram o povo de Israel, o povo judeu naquela época, que não aceitaram o convite, em sua grande maioria. A segunda reflexão que Cristo nos passa é que os primeiros convidados e a sua rejeição. No princípio, na época da primeira aliança, ou seja, na época do Velho Testamento, o povo judeu foi convidado por Deus para ser o seu povo, um povo separado, um povo escolhido por Deus. E a palavra nos diz que Deus levantou no meio desse povo profetas para levar a sua palavra, para levar seus ensinamentos. Isso não resolvendo a situação, ele enviou seu próprio Filho, Cristo Jesus, que veio a essa terra como homem para solucionar o problema criado pelo homem. Mas como todos nós sabemos, Cristo foi rejeitado, foi recusado por esse povo, pelo povo judeu. Porque eles não reconheceram como Messias enviado por Deus. Eles esperavam o Messias. Mas quando esse Messias chegou, eles não o reconheceram
Esses eram os convidados iniciais que essa parábola nos fala. Esses foram os convidados para a festa do casamento do rei, mas rejeitaram o convite do rei. Com essa parábola, Cristo Jesus está nos alertando a nós, aos sacerdotes da época, aos judeus, aos líderes religiosos que o rejeitaram. Está alertando. Os primeiros convidados foram os judeus e todos os seus descendentes que recusaram a Cristo Jesus esse convite prévio, um convite feito pessoalmente por Deus, depois por seus servos, os profetas, durante a velha aliança. A terceira reflexão que podemos tirar é sobre os novos convidados. Como os primeiros convidados rejeitaram o convite, pois seus afazeres e interesses particulares vinham em primeiro lugar, como uma atitude de rebeldia do povo de Israel em relação ao nosso Deus. Essa festa queria homenagear o seu filho. Foi feito o convite e houve a rejeição por parte dos convidados. Então, novos convidados foram chamados para honrar o convite do rei. E esses novos convidados foi a igreja de Cristo Jesus nessa terra. E era isso que Cristo queria mostrar. Era isso que Cristo estava ensinando aos seus ouvintes. Como os primeiros convidados rejeitaram o convite especial, eles não eram dignos para participar dessa festa. Deus entendeu então, Deus estendeu então esse convite para um povo diferente, para um outro tipo de povo, e fazendo com eles uma nova aliança. Os convidados dessa segunda remessa eram pessoas comuns, pessoas que aceitaram o convite. Os emissários que foram enviados para chamar o povo, os novos convidados para a festa, aponta para os profetas, para os pastores, apontam para as pessoas que Deus tem enviado aos filhos do homem para trazer as boas novas. Essa passagem tem como pano de fundo Cristo Jesus.
Então veja o que foi escrito. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados, mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos, fez um só, e derrubando o muro que separava, um muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando a paz. Palavras escritas no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Então, irmãos, todos nós que estávamos distantes, agora podemos receber e aceitar o convite. Mas aceitar o convite não significa que já estamos salvos, que já fomos incluídos no reino de Deus. Aceitar esse convite é um grande privilégio, é uma honra para cada um de nós. É um reconhecimento que precisamos agradar a Deus e ao seu Filho Cristo Jesus, para que então possamos estar com Ele no reino eterno. Ir em busca das pessoas que estão perdidas é a missão de cada um de nós. É a missão de todo cristão que se diz servo dos Reis dos Reis. O ID, o tão famoso e decantado ID, aponta para os discípulos de Cristo, que devem anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas a todas as pessoas, sem distinção. É o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 9. A quarta reflexão que nós podemos tirar nessa parábola são as vestimentas da festa. As vestimentas da festa. Quando falamos em vestimentas, essa passagem fica bem clara aos nossos olhos. Quando é declarado que muitas pessoas podem falar em nome do Senhor Jesus. Porém, isso não quer dizer que suas vestimentas estejam apropriadas. Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Quando nós falamos em vestes nupciais, essas vestes simbolizam a condição de estarmos ou não preparados. O que isso quer dizer? Se vivemos realmente em constante obediência à vontade de Deus. É verdade que muitos falam em nome de Deus, sem, contudo, fazer parte do reino. Há muita gente falando, há muita gente batendo no peito que está salvo.
Há muita gente falando que conhece a Deus, mas somente conhece a Deus aqueles que são conhecidos por Ele. Irmãos, infelizmente muitas pessoas falam aquilo que o coração deles está cheio. Mas as vestes adequadas são dadas por Deus. E nós não podemos tê-las por nosso próprio mérito. Essas vestes apontam para o corpo glorificado que cada um receberá quando da ressurreição ou arrebatamento para estar na presença do Rei dos Reis. Quando ocorrer o arrebatamento, quando ocorrer a ressurreição, cada salvo vai receber novas vestes. Mas para receber novas vestes, é preciso que enquanto nós estivermos nessa terra, ter uma vida em conformidade com a vida do Filho, o Filho de Deus, Cristo Jesus. Somente assim vamos poder ser aceitos na sua presença. A quinta reflexão nos fala sobre o perigo da rejeição. Sim, o perigo da rejeição. Embora este convite tenha sido feito para muitos, eu até digo, esse convite foi feito para todos. Poucos serão escolhidos. E os poucos escolhidos para participar das bodas do reino de Deus, serão aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que creram em Cristo Jesus como Filho de Deus, como noivo dessas bodas, e portanto se tornaram parte do povo escolhido de Deus. Verdadeiramente, muitos foram convidados, mas todos deveriam estar presentes de forma adequada, honrando a Cristo Jesus naquela ocasião especial. Ninguém vai entrar nessas bodas de qualquer forma. É por esse motivo que aquele homem com aparência inapropriada não foi escolhido para estar ali, apesar de ter sido convidado e ter aceito o convite. Quando eu olho para isso, eu comparo esse homem com milhares e milhares de pessoas que têm aceitado o convite de Deus. Embora tenham aceitado, não fazem a vontade de Deus. Andam desse mundo segundo os padrões do mundo. E, infelizmente, perderão o lugar no reino de Deus.
Somos sim convidados, todos. Mas devemos tomar cuidado para não cairmos na mesma condenação que esse homem caiu. Ele foi excluído das bodas. Ele foi excluído porque não estava com as vestes apropriadas. Ele foi excluído porque foi rejeitado por não praticar as boas obras. A sexta reflexão que podemos tirar é que devemos fazer parte do povo escolhido por Deus. Eu não estou falando que você tem de virar judeu, não. Não é isso. Porque o judeu é um povo, a igreja é outro povo. Mas esses dois povos, Deus fez um. Cristo Jesus, com a sua morte, fez um só. Separou essa inimizade. Então nós devemos pertencer ao povo escolhido por Deus, ser da família de Deus. Como eu disse, com sua morte e sua ressurreição, Cristo Jesus fez de ambos os povos um só, derrubando o muro de separação que existia. Portanto, meus irmãos, esse convite agora está sendo feito a nós. Se nós rejeitarmos esse convite, ou mesmo se aceitar apenas em palavra, mas não em espírito e em verdade, seremos aqueles em que o Senhor não encontrará as vestes nupciais. Então, quando vai chegar lá, não temos as vestes nupciais. E a porta vai ser fechada na nossa cara, né? Não teremos acesso às bodas e seremos lançados das trevas, onde a palavra de Deus diz que haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, ela nos ensina que devemos sempre, mas sempre mesmo, estar atentos para as coisas de Deus, procurando em cada dia pela santificação, procurando em cada dia crescer em fé. Como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ansiar pela comunhão com Ele. Vamos nos esforçar para obedecer. Vamos promover o seu reino, vivendo em prol da honra de Deus, vivendo segundo os padrões de justiça nessa terra em que vivemos. Portanto, as bodas são para todos, mas que muitos foram chamados, ou todos foram chamados, mas poucos serão escolhidos. Poucos terão livre acesso a esse salão das bodas. Somente terá livre acesso àqueles que nessa curta passagem por essa terra, uma carreira tão curta, combateu o bom combate, fazendo sempre a vontade de Deus, se tornou filho, co-irmão de Cristo Jesus
e povo escolhido por Deus. A sétima e última reflexão fala sobre as bodas. O convite para as bodas é geral. Ele é abrangente. Existe uma grande lista, mas uma enorme lista dos que os rejeitaram. Mas uma coisa é certa: somente serão escolhidos aqueles que aceitarem e, aceitando o convite, o fazem de forma a agradar o Rei, honrando o seu Filho amado Cristo Jesus. As bodas do Rei, já falei, apontam para as bodas do Cordeiro. Onde os escolhidos irão conhecer os anjos, irão conhecer os seres viventes nos tempos bíblicos e principalmente o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Esse evento ele vai acontecer no céu, não é na terra. A igreja será arrebatada para o céu. E logo após o arrebatamento da igreja, teremos lá no céu as bodas do Cordeiro. Ou seja, o casamento da igreja com o noivo. Palavra descrita no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 ao 10. Isso quer dizer, irmãos, que enquanto a igreja vai estar lá no céu, festejando as bodas, os ímpios, aqueles que não foram salvos, estarão aqui na terra, passando pela grande tribulação. Festa para os salvos no céu, martírio para os ímpios na terra. Portanto, as bodas do Cordeiro deverão durar 7 anos. Anos que correspondem ao período da tribulação. Nós sabemos que o tempo espiritual é diferente do tempo material. O tempo material é o nosso tempo. O tempo espiritual é atemporal, como diz a palavra. Atemporal quer dizer, não tem passado e não tem futuro. Sendo atemporal, o tempo não depende do tempo físico, que nós dependemos aqui na Terra. Então não existe no mundo espiritual passado e futuro. Declaração feita no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14 e 15. A noiva de Cristo, que é a igreja salva, ela é composta somente de pessoas que foram salvas. É uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem rugas,
nem coisa alguma semelhante. Uma igreja santa e irrepreensível. Declaração feita no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 27. Essa igreja vai estar vestida de linho fino puro, puro e resplandecente. O linho representa a justiça dos santos. O linho, nesse caso, representa a justiça dos santos. Declaração feita no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Mas ainda participarão das bodas os amigos do noivo. Ou seja, aquelas pessoas que morreram antes de Cristo. Os santos do Velho Testamento e ainda os mortos martirizados na grande tribulação. Ficarão de fora das bodas do Cordeiro os cães. Os cães são os maus obreiros. Pessoas que matavam e matam as ovelhas do Senhor. Ficaram de fora os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e aqueles que amam a mentira. Todos, mas todos mesmos, que rejeitaram o convite de Cristo Jesus, como os judeus e os gentios, todos eles serão excluídos permanentemente da presença e da comunhão do Filho de Deus. Então, irmãos, vamos estar cientes. Só seremos chamados, só seremos convidados, só seremos escolhidos se praticarmos as mesmas obras que Cristo Jesus praticou nessa terra. Seguir o seu exemplo. Amém.